bom? Nós estamos então, queridos, aqui com o pastor Luiz Henrique Portela. O pastor Luiz Henrique, ele é missionário e pastor lá em Ruanda, na África. Veio aqui para um congresso, pastor? Um congresso em Atlanta e puxamos ele para cá para estar com a gente hoje, podendo falar um pouco dos projetos ali da África e de Ruanda, do que ele faz como missionário ali naquela região. E a gente tem sempre aproveitado os missionários que passam por aqui, né? Tem mais ou menos, talvez um mês atrás, o Petracelli esteve de novo aqui com a gente. E sempre bom a gente poder ouvir o que Deus está fazendo além das nossas fronteiras, né? Então nós vamos estar ouvindo agora. Eu queria orar com o pastor Luiz Henrique. Vamos orar, queridos. Deus amado, nós te agradecemos, ó Deus, por esse tempo que nós tivemos de louvor, de adoração ao Senhor. E queremos pedir ao Senhor nessa hora, ó Deus, que o Senhor fale profundamente também aos nossos corações através da tua santa palavra. Não deixe a gente sair daqui sem entender os teus propósitos, o que o Senhor quer de nós, mas quebranta-nos pelas sagradas escrituras, ó Deus. Usa o teu servo como homem teu, servo do Senhor, para ministrar a tua palavra aos nossos corações. É isso que nós assim te oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, meus irmãos, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Coisa boa estarmos juntos nesta noite e eu com o privilégio de compartilhar a palavra com os irmãos. Meu nome é Luiz, sou casado com aquela moça bonita que estava sentada aqui e que foi lá com as crianças agora. O nome dela é Daniela. Nós temos um filho, Samuel, de 3 anos, e há quase um ano nós vivemos em Kigali, em Ruanda, na África Central, ali no leste, mais para o lado leste mesmo, africano. E eu tenho o privilégio de ser missionário da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais do Brasil e também do Trinity Center for World Mission, que é a agência que nos trouxe a Atlanta para uma conferência. E aí, como é o nosso 10º ano de aniversário de casamento, nós ganhamos 2 semanas aqui em Orlando. Você sabe que tem coisas que só missionários e milionários desfrutam no mundo, não é? E esse é o caso. Eu quero compartilhar com você, por favor, o texto que está em João capítulo 10. João capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 7 ao 10. João capítulo 10, dos versículos 7 ao 10. Eu sou a porta das ovelhas, disse Jesus, não é? E é esse o texto que nós leremos juntos. Isso. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, e sairá e achará pastagem. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te rogamos a tua iluminação nesse momento. Pedimos que o teu Santo Espírito nos faça entender as tuas palavras e que assim o Senhor seja glorificado em tudo. Em teu nome nós oramos. Amém. Sabe, irmãos, uma das histórias que eu mais apreciei quando eu era adolescente é a história do cego de nascença que foi curado por Jesus. Você já deve ter lido sobre ela, presumo. Não é? Diz o texto bíblico, está em João capítulo 9, justamente é o texto que antecede o nosso texto aqui. Que, de repente, Jesus estava passando com seus discípulos e um deles olha para Jesus e diz assim: mas, Senhor, quem pecou? Quem é responsável por nascer desse jeito? Por acaso foi ele que pecou, de repente, na barriga da mãe e por isso nasceu cego? Ou por acaso foram os pais dele que pecaram e, portanto, ele nasceu cego como consequência do pecado dos pais? Quem é responsável por esse incidente, se assim podemos dizer? Porque na cabeça dos discípulos
era meio que assim que Deus retribuía, né? Se você faz alguma coisa de errado, Deus te devolve na mesma proporção do seu erro. Não é uma mera consequência das suas ações. É como se Deus ficasse ali, você fez isso, então leva isso aqui para você aprender. É como se causa e consequência fosse a vida daqueles crentes da época. E Jesus vai dizer, não é nada disso, nada disso. Mas ele nasceu assim para que se manifeste nele a glória de Deus. De repente Jesus o chama, coloca lodo sobre o seu rosto, e quando ele se lavou no tanque, diz o texto bíblico, lá no capítulo 9, versículo 7, que ele voltou vendo. Aquele cego vivia às bordas, né, às beiras do templo, pedindo esmola, porque como era cego, não tinha condições de trabalhar naquela época, e algumas pessoas que passavam por ali e davam as esmolas, o reconheceram. Ué, é ele mesmo? Como é que o senhor não era cego? Eu era, mas veio um homem aqui e me curou. Não, vamos levá-lo para os fariseus. Vamos ver o que os doutores da lei vão falar sobre isso. E os fariseus o tomam e começam a interrogá-lo. Como é que o senhor era cego? Ué, eu era cego de nascença, eu nasci cego. E como é que curaram? Como é que o senhor se curou? Não, eu estava aqui, passou um homem, ele me lavou o rosto, quando eu vi, eu estava vendo. Quando eu vi, eu estava vendo. Mas espera aí, que dia é hoje? Hoje é sábado, e ele curou o senhor no sábado. Não, veja que era tamanha a religiosidade daqueles homens, que eles não ficaram impressionados com o milagre, eles ficaram revoltados com o fato de Jesus ter curado no sábado. E não acreditaram nele. Diz o texto que eles chamaram os pais dele e foram perguntar, mas o seu filho nasceu cego mesmo? Nasceu. E como que ele foi curado? E aí os pais ficaram com tanto medo, que eles disseram assim, olha, pergunta para ele, já tem idade para responder. E aí eles interrogam de novo o homem. Sabe aquela cena de Polícia Federal? E aí, vou te pegar agora, começa a fazer um monte de pergunta? Era assim. Como é que o senhor passou a ver? E ele vai dizer, gente, eu já não respondi essa pergunta? Por acaso vocês querem ser discípulo dele? Vai lá, fala com ele direto, rapaz. Mas quem quer ser discípulo deles o quê? Nós somos discípulos de Moisés, os fariseus vão dizer. Ué, esse homem curou o senhor, mas como? Esse homem não é de Deus. Olha, se é de Deus eu não sei. O que eu sei é que ninguém cura um cego de nascença. Vocês hão de concordar comigo, certo? E se ele nos curou, se ele me curou, alguma coisa especial esse homem tem. Porque Deus não atende pecadores. E aí os fariseus ficam muito revoltados. Revoltados. E você que nasceu todo em pecado, vai embora. Você por acaso quer nos discipular? Nós somos discípulos de Moisés, vai-te embora. E mandaram ele embora. Só que saindo dali, Jesus o encontra. E aí a cena é lindíssima, porque Jesus diz assim, meu filho, tu crê no Filho do Homem? Filho do Homem é uma expressão do Antigo Testamento para dizer no Messias, no Cristo, naquele que viria da parte de Deus. Tu crê nele? Ele disse, mas Senhor, aonde está esse homem para que nele eu creia? E ele disse, estou aqui, esse que tu vês. E aí diz o texto, irmãos, não sei se você está com a sua Bíblia aberta, mas lá no capítulo 9, versículo 38, diz assim, creio, Senhor, e então o adorou. Só que agora, o capítulo 10, e eu vou pedir para você manter sua Bíblia aberta comigo, é exatamente Jesus indo até aqueles fariseus. Sabe, Jesus sempre foi aquele homem que nós conhecemos como um homem doce, gentil, amoroso, cuidadoso com as suas ovelhas. Não é verdade? Mas agora você vai ver uma outra feição de Jesus. Porque ele imediatamente deixa aquele homem cego e ele vai até os fariseus confrontá-los. E nós vamos ver agora a feição de Jesus mais intimidadora. Alguém que vai falar com propriedade e vai dizer a eles, porque o capítulo 10 começa assim, em verdade, vos digo. E diz, a vós quem? Aos fariseus. E o versículo 7 ainda vai dizer, que foi o texto que nós lemos, Jesus lhes afirmou de novo, eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Irmãos,
talvez você esteja pensando assim, mas o que isso tem de tão especial? Dizer que Jesus é a porta das ovelhas. Sabe qual foi a reação daqueles que ouviram isso? Se você pegar o capítulo 10, olha só, o versículo 19, vai dizer que por causa dessas palavras, alguns, versículo 20, o chamavam de endemoniado e de louco. E aí outros diziam, mas como que um endemoniado e louco pode curar um cego, gente? Não faz sentido. E eles começam a ficar divididos, porque Jesus disse, eu sou a porta das ovelhas. Agora a minha pergunta para você é, você sabe o que isso significa? Que sentido tem dizer, eu sou a porta das ovelhas? Jesus disse em primeiro lugar, eu sou. Preste bem atenção comigo. No Antigo Testamento, todas as vezes que Deus se revelou, Ele se revelou com o seu nome. Qual é o nome de Deus? Você sabe? Quem sabe? Eu sou. Quando Moisés pergunta a Deus assim, Senhor, mas como é que eu apresento o Senhor aos egípcios? Ele diz assim, diz que eu sou. Eu sou o que sou, estou com você. E ele, mas como é que eu sou? Sim, porque Deus não é uma figura abstrata, Ele está dizendo, este sou eu. Você só precisa saber disso, que o grande Deus do universo, o eu sou, está ao seu lado. Vá, porque sou eu que estou te enviando. E Jesus agora está sendo apresentado para nós por meio de João, irmãos. O propósito do livro de João, lá no capítulo 20, é este, para que nós creiamos que Jesus é o Cristo, a quem Deus enviou para a sua e para a minha vida. Jesus é aquele que era a palavra eterna de Deus, o verbo que se fez carne, e ele veio habitar entre nós, e nós vimos a sua glória e a sua graça, a graça do Filho unigênito do Pai. Ele é a luz dos homens. Sem ele, nada do que foi feito se faria. E para mostrar que Jesus é o próprio Deus, o eu sou, na terra, João vai colocar essa palavra na boca de Jesus. E vai dizer, eu sou, está aqui conosco. Sabe qual é a primeira vez que Jesus falou, eu sou? A primeira vez foi quando ele foi atender uma mulher, na beira de um poço, na cidade de Sicar, perto de Samaria. Conhece essa mulher? Qual que é o nome dela? Não, o nome. A Bíblia nem diz o seu nome. Diz que ela é uma samaritana. Está lá no capítulo 4 de João. E de repente Jesus pergunta para ela assim, mas você crê no Cristo? Eu creio, Senhor, mas aonde ele está? E Jesus diz, ego eimi, em grego. Eu sou, eu que falo contigo. Quando os discípulos entraram no barco, e Jesus os manda atravessar de um lado para outro, para Cafarnaum, de repente o mar se torna agitado, e eles começam a ficar com medo, e de repente eles começam a pensar, meu Deus, nós vamos morrer, e eles veem ao longe um fantasma, e eles ficam aterrorizados, porque havia uma lenda lá naquela época, de que quando os mares se agitavam, fantasmas vinham para um lado e para o outro, e eles pensam, meu Deus, fantasma! E Jesus, para acalmá-lo, diz, eu sou. Na sua Bíblia está assim, calmem, sou eu. Mas em grego está assim, eu sou. E quando os discípulos ouviram, eu sou? Na boca de Jesus? Imediatamente eles relacionaram, é Deus conosco. Sabe, lembra naquele momento que o povo do Antigo Testamento pediu para que Deus o sustentasse no deserto? O que é que Deus manda dos céus? Pão. Jesus vai dizer, eu sou. Sabe aquele pão que vocês comeram? Eu sou o pão da vida. Sabe, no momento em que eles estavam com frio e precisavam de direção à noite, vem uma nuvem de fogo. Jesus vai dizer, sabe aquela nuvem do Antigo Testamento? Eu sou a luz deste mundo. Jesus agora, pela terceira vez, vai dizer, irmãos não, porque os fariseus não eram bem irmãos. Sabe vocês quem eu sou? Eu sou a porta das ovelhas. A porta das ovelhas.
Ele vai dizer que é o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou. E a última vez que aparece Jesus dizendo eu sou no Evangelho de João é quando alguns guardas vão prendê-lo. Sabe, antes dele ir para a cruz, vão até ele, chegam nele. Quem é Jesus de Nazaré? Ele não vai dizer sou eu. Ele diz eu sou. Está lá no capítulo 18 de João. E de repente, quando os guardas ouvem eu sou, ninguém consegue se manter de pé. Todos caem ao chão de joelhos diante do eu sou. Porque Jesus não é qualquer pessoa, Ele é Deus na terra, Senhor dos céus, Criador de todas as coisas. Ele é o eu sou. Mas Ele vai dizer que eu sou a porta. Essa é a segunda fala de Jesus. Eu sou a porta. Ele está dizendo que Ele é a porta, porque naquela época, um pastor de ovelhas, ele construía um curral, né, um aprisco para as ovelhas, de pedra, mais ou menos até 1,20 m de altura. Para que as ovelhas, porque a ovelha é ovelha, né, não pula, não é coelho. Elas ficam ali dentro, esperando. E aí ele fechava a porta e ele deitava a porta. Porque ele sabia que se alguém tentasse roubar a ovelha, não ia tentar pela porta, que era o mais fácil. Ou, se uma ovelha tentasse sair, ele estava deitado à porta. Só que Jesus não está dizendo que estava à porta. Ele está dizendo que Ele é a porta. E isso muda tudo. Porque a porta é um objeto importante na nossa vida. Não sei se você já pensou sobre isso. Mas é a porta que nos permite ir onde nós precisamos ir, certo? Por exemplo, sem porta, nós não chegamos ao nosso destino. É a porta que nos permite sair de casa ou entrar em casa e, de repente, aproveitar da presença das pessoas que nós amamos. É a porta de um carro que, ao ser aberta, nos faz desfrutar de uma viagem segura e tranquila até o nosso destino. É a porta de um hospital que nos permite entrar e, de repente, receber os cuidados que nós precisamos. A porta é, portanto, uma passagem desejável. Mas é também o que nos mantém afastados daquilo que nos prejudica. Por exemplo, vocês trancam a casa de vocês antes de dormir? Sim ou não? Nos Estados Unidos, vocês precisam trancar a casa de vocês? Eu pensei que não precisasse, não, pastor. Na Flórida. O fato é, nós trancamos a casa para afastar pessoas que podem nos prejudicar, não é verdade? Nós trancamos o carro antes de uma viagem, talvez até fechamos o vidro para evitar que alguém coloque a mão e nos assalte. Agora, eu tenho certeza que vocês fazem isso, porque vocês estão nos Estados Unidos, não é? Nós colocamos todo o nosso dinheiro no cofre e trancamos o cofre com medo, ou porque nós queremos garantir que a porta de proteção do cofre afaste aqueles que não devam ter acesso ao que está dentro do cofre. Assim como uma porta aberta é uma coisa muito positiva, em determinados momentos, uma porta fechada pode ser muito positiva também. E Jesus representa a si próprio como porta. Sabe por quê? Porque esse símbolo traz 3 lições para a gente. Essa daqui. Irmãos, Jesus vai dizer que somente nele nós somos salvos. Ele é a porta, a única, a exclusiva porta para a salvação. Entrará e sairá de mim e achará pastagem. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Atos capítulo 4 vai dizer que não há salvação em nenhum outro, a não ser em Jesus. Porque não existe nome abaixo do céu ou dado entre os homens que importa que nós sejamos salvos. Eu sou a porta, disse Jesus. Se alguém entrar por mim, será salvo. Mas vai dizer também que somente nele nós somos alimentados. Lembra do Salmo 23? Como é que começa mesmo? O Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta, ou nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, refrigera minha alma, leva-me para junto às águas de descanso, as águas tranquilas, cristalinas. Ainda que eu ande
pelo vale da sombra da morte, eu não preciso ter medo, não temerei mal algum, porque o teu bordão e o teu cajado estão comigo. É a cena do pastor, que está à porta. Ele abre a porta, chama as ovelhas e diz assim: agora eu vou levá-las aos pastos para que vocês comam. Comeram? Vou levá-los às águas para que vocês bebam. E depois retornem. E se nesse caminho nós passarmos por algum vale perigoso, da sombra da morte, não tenham medo, porque vocês ouvirão a minha voz e o meu cajado os conduzirá aonde for necessário. Quando Jesus diz, eu sou a porta, ele está dizendo, eu alimento vocês. O problema do cego é que ele estava sendo alimentado por fariseus que só queriam se aproveitar daquele homem, da família daquele homem, do dinheiro daquele homem, da influência que ele poderia ter agora que estava curado. Mas Jesus não. Ele é aquele que nos alimenta. E, aliás, somente nele nós estamos protegidos. Porque Jesus vai dizer, todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Qual a diferença de um ladrão para um salteador, você sabe? O salteador vem de noite. Ele vem quietinho, ele pula, muito bem, calado, ele rouba e vai embora. Só para ver se vocês estão acordados mesmo. O salteador, para roubar a ovelha, sabe o que ele faz, né? Ele pula o muro quietinho, ele pega a ovelha e a joga por cima. Ela se destrói no caminho, né? Para ser roubada, ela se fere por aquele que a rouba à noite. E o ladrão? O ladrão não se importa se de noite ou se de dia. Ele vem, ele usa a força, ele extorque, ele usa a ameaça, e ele tenta a todo custo fazer o que ele quer, ou ele te mata, coloca uma arma na sua cabeça e assim por diante. Esse é o ladrão. E o que Jesus está dizendo é que existem muitos que se aproximam das suas ovelhas, ainda que as ovelhas não lhes escutem, porque as minhas ovelhas não lhes não lhes ouvem, mas eles tentam roubar, matar e destruir as minhas ovelhas. Eu sou a porta, disse Jesus. Sou eu quem salvo vocês, sou eu quem protejo vocês, sou eu quem alimento vocês. Aliás, vocês quem? Vocês quem? Eu sou a porta de quem? Das ovelhas. A pergunta que eu me faço é, quem são as ovelhas? Os eleitos? São os eleitos? Você sabe quem são? Como é que o texto diz quem são as ovelhas? Vocês já viram isso? Em João capítulo 10 diz, no versículo 3, que as ovelhas são aquelas que ouvem a voz de Jesus. São aquelas que ele chama pelo nome. São aquelas que são conduzidas por Jesus. No versículo 4, são aquelas que lhe pertencem. São aquelas que lhe seguem. São aquelas que lhe reconhecem a voz. No versículo 8, são aquelas que lhe dão ouvidos. No versículo 15, são aquelas que conhecem o Pai, que Jesus comprou com a sua vida. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. São aquelas que ouvem, disse Jesus. Aliás, no versículo 26, são aquelas que creem nele, que ouvem a sua voz, que o conhecem, que o seguem. No versículo 28, são aquelas que possuem a vida eterna e que ninguém as arrebata da mão de Jesus. Quem são as ovelhas? São vocês e sou eu. E o texto vai concluir no versículo 16, quando Jesus diz assim, eu ainda tenho muitas outras ovelhas, não deste aprisco. Jesus estava falando com quem quando ele falou sobre isso mesmo? Com quem que Jesus estava dialogando, ou melhor, confrontando? Fariseus, lembram? Os doutores da lei. E Jesus vai olhar para ele e vai dizer assim, olha, as minhas ovelhas me seguem, elas me amam, e eu dou a minha vida por elas. Este homem, que era cego, mas agora ele enxerga, ele é uma das minhas ovelhas, porque ele reconheceu a minha voz, ele me seguiu, ele adorou. Só que haverá ainda ovelhas que não são deste momento, deste aprisco. Convém que eu vá, para que elas venham. Mal sabia você e eu que Jesus estava falando das ovelhas que estariam em Port Lucie. Santo Port Lucie. É isso? Como é que é? Porto Santa Lucie.
Ou nomezinho difícil. Boca Raton é mais fácil. Mal sabíamos nós que Jesus estava falando das ovelhas dessa cidade, do Brasil e da África, lá em Ruanda. Sabe, irmãos, eu quero mostrar para vocês um pouco das ovelhas que estão lá no outro continente. Quero mostrar para vocês um pouco do país que eu tenho o privilégio de trabalhar. Um país muito rico de cultura, de vida, de alegria. Um país que, ao contrário do que todo mundo pensa, tem muita gente feliz, muita gente alegre, pessoas envolvidas com a sua própria cultura, com a sua igreja. Vocês sabiam que 80% de Ruanda se considera cristão? Ou seja, a cada 10 pessoas, 8 vão dizer, nós acreditamos em Jesus. A pergunta é, num país assim, por que precisa de missionário? Se tem mais crente do que aqui, ou não? Já vou responder essa pergunta. O fato é, em Ruanda, ao contrário do que muita gente pensa, ninguém passa fome. Eu duvido que vocês tenham uma melancia daquele tamanho aqui. Lá nós temos. É verdade que ninguém come várias vezes ao dia. Às vezes, a pessoa come uma vez ao dia. Mas fome, aquela fome igual nós conhecemos da estrada da fome no Maranhão, nós não temos em Ruanda. Mas isso não significa que não haja gente pobre. Há muitas pessoas pobres, sem dúvida. Porque a maioria da população vive com $100 por mês. Esse é o salário mínimo de Ruanda. Sem contar a grande população que também tem muito recurso. Ruanda é considerada a cidade entre as montanhas, não é? Então tem muita gente rica que mora nas montanhas, em casas como essas dos Estados Unidos, grandes casas. A questão, irmãos, eu falei para vocês que 8 a cada 10 pessoas se dizem cristãs em Ruanda. O problema é que esses irmãos, eles não conhecem a Jesus. Eles não conhecem a palavra de Deus. Eles não têm Bíblia. Quer dizer, eles têm Bíblia na língua deles, mas eles não leem. E é aí que está a necessidade da gente ir para Ruanda. São milhares e milhares de pessoas que vão às igrejas e que, lembra dos lobos, dos salteadores e dos ladrões que abrem a palavra e leem o que querem e falem o que querem para explorar a pobreza de quem já é pobre, a miséria de quem já está ali. E esses homens não olham a Bíblia, eles pegam um versículo, vêm com a teologia da prosperidade e roubam, e destroem, e arruinam vidas e vidas que estão ali para ouvir a mensagem de Jesus. E essas ovelhas reconhecem que tem alguma coisa errada, mas elas não têm instrução para poder ir para um outro caminho. Elas ainda não ouviram, sabe por quê? Porque não tem sequer uma igreja reformada no país inteiro. Não tem uma igreja. Havia 5 iniciativas de plantação. Mas eu não sei se vocês souberam, o governo de Ruanda fechou quase 6.000 igrejas nesses últimos meses. O governo iniciou um processo, porque ele associa igreja, missões com dinheiro. Então, para alguém poder iniciar uma nova igreja, ou iniciar uma missão, ou alguma coisa assim, precisa trazer uma série de investimento para o país. Para vocês terem uma ideia, a missão que eu trabalho, ela precisa pagar seguro de vida para 600 famílias em volta da onde nós estamos, para que a gente possa se manter no país. O governo associa. E com essas medidas dificultando ainda mais o trabalho, centenas de milhares de igrejas foram fechadas nesses últimos anos. A questão é, o que é que nós fazemos? Nós plantamos seminários que formam pastores que plantam igrejas que fazem verdadeiros discípulos de Jesus. Um dos requisitos para se plantar uma igreja agora é que haja um pastor formado em teologia. A pergunta é, como é que a gente vai formar um povo que nem tem faculdade, que menos de 2% acessa a faculdade? É muito difícil, é muito caro. Então a missão aqui, ela provê o curso, ela convida, ela facilita da gente ajudar, por exemplo, esses estudantes a obterem o certificado necessário para ir para o ensino superior. É isso que nós fazemos. Para cuidar de quem já é crente, mas para cuidar daqueles que também nunca ouviram do Evangelho. É o caso, por exemplo, deste povo, do povo Kabawa.
Já ouviram falar dele? Esse é um povo que vive no norte da Tanzânia. Irmãos, até o ano 2000, esse povo nunca ouviu falar nada de Jesus, nem o nome Jesus. Em volta de onde eu estou, existem 72 povos que nunca ouviram falar nada de Jesus. De repente, um casal de missionários, uma família de missionários canadense, saiu do Canadá e foi morar entre eles. Entre 2000 e 2011, eles aprenderam a língua dos Caboas. Tamanha complexidade da língua. Entre 2011 e 2014, depois que aprenderam a língua, eles começaram a evangelizar o povo. Vocês que já ouviram, não pode falar, hein? Como é que evangeliza quando a gente não tem Bíblia? Já se perguntaram? Não tem Bíblia, como é que faz? Eles pegam um gravadorzinho, grava a Bíblia, eles vão lendo na língua do povo e vai dando para o povo ouvir. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E entre 2011 e 2014, ouvindo a palavra e assistindo o filme Jesus, que eles traduziam como se fosse dublagem, nasceu a primeira igreja entre os Caboas. 2014, quase 200 pessoas. Bom, e agora? Agora vamos traduzir a Bíblia. Entre 2014 e 2018, mais ou menos, quase 19, eles terminam a tradução do Novo Testamento. Pegam a tradução, manda para os Estados Unidos. Aqui, essa Bíblia é organizada e impressa. E aí, ela sai dos Estados Unidos, vai para Bahamas, Senegal, Dubai, Tanzânia, pega um carro que chega até o Cabo. Foi chegar lá em março de 2000, eu falei 23, né? Mas era 2022. Em março de 2022, chega a primeira caixa de Bíblia para o povo Caboa. As fotos que vocês vão ver agora é do culto de gratidão a Deus pelas Bíblias que estão chegando. Esses irmãos estão chamando o povo. Gente, chegaram a palavra de Deus, chegaram as caixas de Bíblia, vamos agradecer a Deus. E todo esse povo estava indo para o templo. Vejam vocês. Africanos, lembram? Estão na África. Africano, quando está em silêncio, é que alguma coisa errada está acontecendo. Ou alguma coisa muito sagrada está acontecendo. Eles estão ali parados, esperando o que está acontecendo. Até que todos se levantam, porque pela porta entra caixas e caixas como esta, com Bíblias dentro. Olha a feição dessa senhora aqui, ó. O olhar de admiração e de alegria por ver o que estava entrando. Os primeiros a receberem a Bíblia são os senhores da igreja, porque na África, quanto mais velho você for, mais respeito você merece. E eles estão ali, olha o sorriso de satisfação deste homem, de ter o privilégio de tocar pela primeira vez na palavra de Deus. Então ele diz, pode distribuir. E quando ele diz, pode distribuir, nessa hora, não importa se você é presbiteriano, batista, todo mundo vira pentecostal. É glória a Deus, aleluia, começa a distribuir a Bíblia para cima e para baixo. Aí nessa hora todo mundo vira uma festa. Mas o que me chama a atenção é que eles ficaram ali vidrados nas páginas finais da Bíblia, naqueles mapas que nós conhecemos e que às vezes a gente nem dá tanto valor, mas não é comum a eles, não é? Mas a foto que mais me chamou a atenção, irmãos, é a que mexe com o meu coração, é essa aqui. É uma mãe que é como se dissesse assim, olha, eu cresci sem a Bíblia, mas você vai ter oportunidade de crescer com ela nas suas mãos. No final das contas, este é o povo que recebeu pela primeira vez, em 2022, depois de 22 anos de trabalho, a Bíblia pela primeira vez. A pergunta é, e agora? Os missionários precisam ir para outro lugar. Quem vai continuar lá? Quem vai discipular esse povo? É para isso que nós existimos, irmãos. É isso que nós fazemos. Nós recebemos os obreiros daquele lugar, nós discipulamos, treinamos e mandamos de volta. São obreiros nativos, locais. Hoje nós temos 600 alunos em Uganda, Tanzânia, Burundi, Quênia e Ruanda. E um dos meus propósitos aqui é porque eu vim convidar a igreja de vocês a fazer parte disso, a treinar pastores, evangelistas, pessoas que desejam aprender da palavra,
pessoas que desejam dar suporte à igreja. Aqui é uma das igrejas que foi fechada agora também. Eu fui pregar. Vejam quanta gente tem. Isso aqui são um dos cultos. Nós temos 5 assim, num domingo. Falta pregadores. O que a gente precisa na África é educação teológica. E ninguém trabalha em África sem também trabalhar com ação social. A gente tem uma demanda muito grande. E todas as férias, pastor, se alguém aqui for médico, dentista, enfermeira, ou quiser contribuir com a nossa missão médica, você será muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Anualmente nós fazemos no mês de julho. Você pode fazer parte disso. Nós temos aqui vários profissionais que são americanos, e que vão nos dar suporte lá, junto com a equipe da África. Deus abençoe muito sua vida. Obrigado por me dar a oportunidade de vir, de pregar, de apresentar o que nós fazemos. Você pode pegar no finalzinho um panfletinho como este, para você conhecer o nosso trabalho. E você pode se envolver. Ore por nós. Lembre-se de orar por nós. Obrigado, pastor, pela contribuição. Obrigado você que dedicou parte da sua oferta por isso. Ajude-nos a sustentar esse trabalho. E eu quero agradecer você também que, caso queira ir até lá, pôr os seus pés em Ruanda, você será muito bem-vindo. Deus abençoe. Amém. Queria que você baixasse sua cabeça agora, nesse momento, e agradecesse a Deus pela palavra dEle, que a gente tem acesso todos os dias, o dia todo, em várias línguas, inglês, português, Bíblia bilíngue, várias cores, tem no celular, tem acesso à internet. Queria que você estivesse agradecendo ao Senhor, porque temos a oportunidade de ter a palavra dEle em nossas mãos, mas que a gente também possa reconhecer quando a gente não dá valor a ela e pedir perdão ao Senhor agora nesse momento. Porque se temos acesso à palavra do Senhor é porque Ele quer não apenas nos alimentar, mas que a gente possa alimentar outros. Seja alguém que você conhece no trabalho, na faculdade, no colégio, adulto, criança, idoso. É um vizinho, é uma família, é um familiar, até que está distante, você pode estar lendo a Bíblia com eles. Falando do amor de Cristo, dizendo o que é que Cristo veio fazer aqui. Que a gente possa ser essa luz que brilha, como a gente cantou aqui. Porque as pessoas andam realmente na escuridão. Pessoas do nosso lado. A gente tem pessoas do nosso lado, todos os dias, que elas andam na escuridão e como esse cego que não enxerga Jesus Cristo, porque ninguém apresentou para ele. Então vou dar um tempo para você estar orando, se entregando nas mãos do Senhor. Todo culto aqui foi de entrega, foi de se render, de pedir perdão e dizer que minha vida está em tuas mãos, que o Senhor é meu e eu sou teu. Nós falamos que somos povo do Senhor, que estamos reunidos aqui nessa noite. Mas para quê? Qual o objetivo da gente se reunir? Qual o objetivo da gente ser chamado igreja? A gente olha para os lados e vê cadeiras vazias, por culpa nossa também, porque não apresentamos o Evangelho de Cristo para as pessoas que estão lá fora.